Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os regimes totalitários, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Essa é a aula para a semana 6 do PET 2. Preste bastante atenção. Nós vamos dar informações importantes para que você realize bem as atividades desta semana. O pós-Primeira Guerra Mundial ele foi marcado aí pela ascensão desses regimes nazifascistas. E aí nós temos dois locais que isso ocorreu de uma forma mais expressiva, foi a Itália e a Alemanha. E há dois protagonistas nessa história, né, que é o Hitler, o bigodinho aí, e o Mussolini. Esses dois, eles são, digamos que, a expressão máxima, né, do nazifascismo e, basicamente, de tudo aquilo que é rejeitável na nossa sociedade atualmente. Vamos ver como isso surgiu aí na Europa. O fascismo na Itália ele chega ao poder aí em 1922, com a marcha sobre Roma, né? Benito Mussolini ele foi nomeado primeiro-ministro e logo depois, muito pouco depois, a monarquia cai e Mussolini torna-se aí o líder supremo da Itália. Uma situação mais ou menos parecida vai acontecer na Alemanha. A Alemanha ela sofre uma humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial. Isso alimenta um sentimento de revanchismo. O Império ele cai e se torna aí uma república, que se chama República de Weimar, né? Os nazistas tentam um golpe aí em 1923, porém esse golpe não vinga, ele não vai para frente. Mas aí o que nós vamos ter? O que vai justificar a ascensão do nazismo na Alemanha? É justamente a situação que a Alemanha ficou no pós-guerra. Durante toda a década de 20, existirão aí problemas, né, econômicos, problemas sociais, e a crise de 1929 vai afetar bastante, de forma muito cruel aí, os alemães. E esse caos que se tornou o pós-guerra da Alemanha, ele vai ser o principal causador aí do nazismo de algum modo, porque por esse caos os nazistas vão conseguir convencer o eleitorado, vão conseguir convencer as pessoas das suas ideias nacionalistas e, enfim, conseguirá algum eleitorado e chegará ao parlamento. E ali, Hitler chega ao parlamento enquanto chanceler, né? Ele é nomeado chanceler. E, muito rapidamente, ele se torna o líder supremo da Alemanha, ou Führer. Quais são as principais características? Eu trouxe as características aí diretamente do PET, porque, para facilitar para vocês, de forma bastante resumida, aquilo que está sendo proposto aí, inclusive nas atividades. As características do totalitarismo. O que seria esse totalitarismo? Uma forte presença do Estado, e o Estado aí, inclusive, promovendo o terrorismo e um culto muito forte ao líder, né? Você tem um culto, a imagem aí, tanto na Itália do Mussolini, quanto na Alemanha do Hitler, né? Então, esse culto à imagem ele é bastante forte dentro do totalitarismo. Antiliberalismo, ou seja, autorregulação do mercado. Há uma forte aí, digamos que, intervenção do Estado na economia. Então, o Estado regula tudo, né? O Benito Mussolini ele tem uma frase, né? Nada fora do Estado, né? Tudo dentro do Estado, tudo para o Estado.
Então, isso aí representa este antiliberalismo. O nacionalismo. Esse nacionalismo, ele é um nacionalismo aí muito exagerado, inclusive. Né? Ele chega a, por exemplo, valoriza a própria cultura, a cultura forma aí, entre aspas, as nações, a nação, né, a sua própria nação, porém, essa ideologia ela é tão forte que chega aí ao desprezo e à violência, ao extermínio da cultura que não é a sua, né? E isso acontece principalmente aí quando nós falamos aí no contexto alemão, né? É um anticomunismo. O anticomunismo aí é uma perseguição aí aos comunistas, a pessoas ligadas ao movimento e uma densa ligação a grupos capitalistas. Vamos para frente, né? Nesse contexto de ascensão dos regimes fascistas e ascensão de Hitler na Alemanha, o Hitler ele começa o seu projeto e isso começa a incomodar. E a quem ele vai incomodar? Inglaterra, França e União Soviética. Esses três países eles vão se reunir numa aliança militar que se chama, que ficou conhecida aí como a aliança, né, como os aliados. Por outro lado, nós temos aí aquelas pessoas que se aliaram à Alemanha, que é conhecido aí como eixo, né, aqueles países que se aliaram à Alemanha, e que é a Itália e o Japão. Então, aí nós temos as duas facções aí que vão lutar na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. É interessante que nós observemos que o Hitler ele toma algumas atitudes no poder e isso vai ser bastante determinante para o início da Guerra Mundial. Primeiro, passou a existir muitas leis antijudaicas, porque o Hitler ele era um antissemita, ele era um judeu aí, e ele passou a perseguir, né, dentro da lei. Né? Em 1936, ele anexa a Áustria ao Terceiro Reich, ou, no sentido aí, Império Alemão. Por que isso aqui é problemático? É justamente porque a Alemanha ela estava impedida de fazer isso por causa do Tratado de Versalhes. Então, isso aí já acendeu, né, um alerta. Porém, o que vai acontecer? As nações aí, as grandes nações capitalistas, França e Inglaterra, elas vão ser até um pouco codescendentes com essa atitude alemã, né, com essa atitude de Hitler. E isso vai ser determinante para a guerra. Porque vai, de algum modo, atrasar a guerra, né? Porque existia também uma política de apaziguamento. Essa política era uma política pela qual, né, tanto Inglaterra quanto França iriam tentar convencer o Hitler por meio da diplomacia. Porém, já estava claro que o Hitler não obedeceria isso, não obedeceria nenhum tratado. Há historiadores que entendem que toda essa codescendência da Inglaterra, né, das grandes nações capitalistas aí, é justamente porque o nazismo ele era anticomunista e, de algum modo, o nazismo combateria a União Soviética. Então, há uma possibilidade, há esta possibilidade. Nesse sentido, o Hitler continuou o seu projeto aí, né, de poder, anexando em 1938 regiões da Tchecoslováquia. E aí, nesse mesmo ano, existe aí um tratado entre a União Soviética e a Alemanha como um pacto de não agressão, e esse pacto de Hitler e Stalin,
ele também decide pela partilha da Polônia entre os dois países. E em 1938, em setembro de 1938, nós temos a invasão da Polônia. Nesse sentido, nesse momento, nós vamos ter que vai ser o estopim para a guerra, né? A invasão da Polônia vai acabar com a paciência dos ingleses. E justamente nesse momento, a Inglaterra vai declarar guerra ao Estado nazista e nós vamos testemunhar aí o início da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, ela também uma guerra chamada de guerra guerra total, porque ela foi uma guerra bastante, inclusive, bastante violenta, né? E um número muito grande de soldados, um número muito grande de países que se envolveram nesse conflito, e ela foi bastante destrutiva, né? Aí nós tivemos uma aula aí sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi já bastante destrutiva, mas a Segunda Guerra ela vai chegar a um patamar muito maior de destruição. Então, o que nós vamos ter aí? Entre os anos de 1939 e 1945, né, nós vamos ter esses conflitos. Até meados aí, até 1941, nós temos o avanço das tropas do eixo, principalmente aí da Alemanha. A Alemanha ela praticava uma forma de batalha aí, que era um ataque surpresa, que era um ataque aí relâmpago, e isso fez com que a Alemanha tivesse até uma fama aí de praticamente invencível, né? Era praticamente impossível vencer a Alemanha até 1941. Né? Até que o Hitler não conhecia limites, ele foi atacar o território soviético, o que forçou Stalin a declarar guerra, né, contra os nazistas. Nesse contexto, nós vamos ter aí que a União Soviética vai começar a impor derrotas sobre esse pessoal. Ainda nesse mesmo ano de 1941, a base militar de Pearl Harbor, dos Estados Unidos, que ficava no Pacífico, ela foi atacada pelos japoneses. Os japoneses atacaram, e isso forçou a entrada dos Estados Unidos na guerra, que, por sua vez, forçou também a entrada de vários países latino-americanos nesse conflito que culminou, né, que, de algum modo, com a entrada do Brasil também no lado dos aliados. O Brasil estava neutro até então, né? Getúlio Vargas estava neutro até então, e nesse momento os Estados Unidos, ele de alguma forma cobra uma postura do Brasil em relação à guerra, e o Brasil entra do lado dos aliados. A partir do dia D, foi promovido aí pelos Estados Unidos e Inglaterra, começou-se aí a desocupação, né, alemã dos territórios na Europa Ocidental, e no fronte aí oriental nós temos a União Soviética, que impõe sucessivas derrotas aos alemães. A Itália, ela se rende aí aos aliados em abril de 1945, e os soviéticos impõem a rendição incondicional à Alemanha. Aí nós temos aí já os combates na Europa já praticamente finalizados. E a guerra só vai acabar quando se resolver a questão dos Estados Unidos com o Japão. E aí os Estados Unidos, ele resolve a questão de uma forma bastante violenta e de uma forma aí que muitos pesquisadores, inclusive, dizem que não era necessário. Né? Os Estados Unidos, ele lança em agosto de 1945, ele lança 2 bombas atômicas em Hiroshima, no dia 6, e em Nagasaki, dias depois. E isso aí
levou um número grande de mortes nesse contexto de japoneses, e os japoneses aí se rendem e fim da Guerra Mundial. Aí acontece o fim da Guerra Mundial. Essa ação dos Estados Unidos, ela é uma ação bastante contestada, né? Os Estados Unidos, eles justificam que o lançamento das bombas atômicas evitaria até que um número maior de japoneses morressem por causa da continuidade do Japão na guerra, né? Do Japão continuar na guerra. Porém, muitos pesquisadores já dizem que o Japão já estava bastante enfraquecido e que muito rapidamente se renderia sem a necessidade de se destruir duas cidades, né? Da morte aí de muitos civis de uma forma muito violenta e aí foram destruídas duas cidades, né, do Japão. O fim da guerra, ele descortinou a questão aí do Holocausto judeu, né, feito aí pelo Hitler, que matou aí 6 milhões de judeus. Após esse acontecimento, a ONU ela criou o Estado de Israel, que é um território ligado à questão aí das origens e religião do povo judeu, que foi dado aos povos aí, judeus, nesse momento, como uma forma de ressarcir de algum modo, né, de dar alguma dignidade a esse povo que foi tão perseguido durante toda a história. Ao fim da Guerra Mundial, nós temos aí um outro processo que ocorreu de uma forma interessante, é que nós temos a destruição da Europa. Os países da Europa estão destruídos, a Europa Ocidental, e nós vamos ter que o mundo ele se dividirá numa nova ordem, né, com dois polos de poder. Por um lado, o fortalecido aí Estados Unidos, como uma forma aí capitalista, e por outro, a União Soviética socialista, né? A União Soviética, nós falamos aí na semana passada que a Revolução Francesa transformou a Rússia em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, por um lado, você tinha os Estados Unidos, que representavam os interesses do capital, e, por outro, os russos, né, os soviéticos, que representavam aí os interesses socialistas, né, a implantação de um socialismo naquele contexto do século XX. E nesse contexto que ocorreu a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria. Foi um conflito aí entre 1947 e 1991. Ele marcou essa polarização em dois blocos, um liderado pelos americanos e outros pelos soviéticos, né? Essa polarização ela gerou um conflito político ideológico. Estados Unidos e União Soviética nunca chegaram a se enfrentar numa guerra de forma direta. Porém, o negócio era o seguinte: se você tinha um jogo de futebol de botão e um lado dizia que era apoiado pelos Estados Unidos, com certeza a Rússia, a União Soviética ia lá apoiar o outro lado. E vice-versa, né? Principalmente os Estados Unidos aí. Então havia esse contexto aí, político ideológico entre essas duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo seus interesses e sua ideologia. Então, por exemplo, ligados à Guerra Fria, nós temos aí acontecimentos como a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã, essa questão de Israel, a Revolução Cubana, né, foi uma revolução aí, socialista,
vários movimentos aí na América Latina e vários golpes militares que foram dados na América Latina, inclusive no Brasil, essas várias ditaduras que existiram na América do Sul e América Central, essas ditaduras militares, foram todas, inclusive aí com o apoio dos Estados Unidos, com medo de existirem novas Cubas, né? Existirem novas revoluções socialistas dentro do continente americano. Então, esta Guerra Fria, ela marcou esta polarização, né, do mundo em dois, né, em ou capitalista ou você é capitalista, apoiador dos Estados Unidos, ou você é socialista, apoiador da União Soviética. Dentro desse processo também da Guerra Fria, nós vamos ter a descolonização da África, né, que foi colonizada aí no período do imperialismo, e também da Ásia, né? Então, todo esse processo está dentro desta Guerra Fria e também a própria corrida espacial. Dentro da Guerra Fria, sempre vai ter os Estados Unidos apoiando alguém de um lado e a União Soviética apoiando alguém do outro. Então, é esse o confronto, né, que ficou aí conhecido como Guerra Fria. Vamos para as atividades. Na número 1, quais são as principais características do nazifascismo? Explique-as. Então, você vai explicar as principais características, nós dissemos aqui. Quais as principais motivações que levaram às emancipações políticas e às formações e formação das nações africanas e asiáticas? Isso também, nós dissemos alguma coisa aqui e é tranquilo para você fazer. A número 3 é uma questão de múltipla escolha e ela vai dizer: os nazistas, para realizarem o holocausto de diversos povos, usavam como razão suposta a teoria científica que defendia que os arianos eram uma raça superior a diversos povos existentes. Aponte a alternativa que indica o povo que foi alvo do holocausto nazista. Nós dissemos aqui. Na número 4, nós temos também uma questão de múltipla escolha e vocês vão dizer o que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. É o principal fato aí. E por último, vocês vão definir o que foi a Guerra Fria. Então, boa semana, bons estudos para vocês. Deus abençoe.